Provérbios, capítulo 25, os versos 21, 25 e 26. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. 25. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a aprender com a Tua palavra aquelas lições que são fundamentais para a nossa vida. Fala ao nosso coração. Que o Teu Espírito, ó Deus, toque o nosso interior com estas palavras, convencendo-nos, ó Deus, a respeito da verdade e animando-nos, ó Deus, a obedecer a Tua palavra, nos arrepender dos nossos pecados e buscar, ó Deus, intensamente o auxílio do Senhor para podermos praticá-las. Pedimos isso, ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Não sei se todos já tiveram essa experiência, mas quando você visita um sítio, uma fazenda, e alguém diz, nós temos aqui uma fonte de água, fonte, aquelas naturais. Normalmente são lugares pequenos, onde você tem uma nascente de água, e essas nascentes, boa parte delas se dão em lugar muito arenoso, mas nem todas. Às vezes você tem uma nascente, onde em torno dela é arenoso, mas na periferia do local é barroso, tem água, tem muito barro. E então extrair água desses lugares é algo que exige uma certa destreza, porque se você chegar e pisar naquele barro, toda aquela água fica suja e contaminada e é difícil você pegar água lá então. Por isso alguns acabam facilitando e improvisam lá um poço, um lugar melhor para que você possa extrair a água sem sujá-la. Isso é comum em alguns sítios e eu lembro da minha infância, eu visitava com o meu avô alguns lugares assim e lembro sempre dele falar, ó, antes da gente tomar banho, porque às vezes você ia num lugar que era um pouquinho maior, dava para tomar banho, ele retirava a água para a gente beber, porque depois que você entrava ali, você sujava, mexia com a areia, revolvia a terra e a água ficava, obviamente, durante alguns instantes, talvez até algumas horas, imprópria para o consumo. Essa ideia de não sujar a fonte é precisamente a ideia desse texto. Escolhendo um tema para estes 3 versículos que nós lemos, eu acredito que o bom tema seja não suje a fonte de água. É isso que esses versículos têm a nos ensinar. Não suje a fonte de água. E isso não apenas se aplica à água e uma fonte, uma nascente propriamente dita, mas se aplica muito mais à fonte da nossa vida, à fonte da instrução e da revelação de Deus para nós, que é a palavra de Deus. Esta é a grande fonte para nós. Nesta palavra nós aprendemos as boas novas do Evangelho, nós aprendemos sobre Jesus. Mas o que o versículo 26, que é o último versículo, vai mostrar, é que muitas pessoas, ou talvez muitos de nós, pela maneira como nos conduzimos, nós acabamos sujando a fonte. E é sobre isso que estes versículos nos falam. Voltemos então ao versículo 21, que é o início da nossa reflexão aqui nesse texto. O versículo 21, ele fala sobre o dever que nós temos de suprir as necessidades daqueles que estão próximos de nós. E o autor de Provérbios, ele vai caminhando sempre daquilo que é menor para aquilo que é maior. Então, no versículo 21, ele coloca necessidades que são físicas, materiais, que é dever nosso de supri-las na vida daqueles nossos vizinhos, das pessoas que convivem conosco, mesmo que a postura delas seja uma postura de opositoras a nós. É dever nosso suprir as necessidades uns dos outros, independente da opinião que eles tenham a nosso respeito. Mas ele vai caminhando, e quando nós chegamos no versículo 25, ele deixa claro que não é apenas a necessidade física, mas no versículo 25 ele vai mostrar um outro exemplo, mostrando que são também aquelas necessidades de encorajamento, de força,
de notícias que tragam alegria para o coração. E o versículo 26, ele chega no ponto mais profundo disso, mostrando que você que conhece a verdade, você que tem uma fonte de água limpa, é seu dever cuidar desta fonte, é seu dever cuidar da sua vida para que os seus passos não sujem essa fonte, não produzam prejuízo para outras pessoas que vão precisar acessar essa fonte, que vão precisar serem dessedentadas por essa fonte, mas uma vez que você deixa essa fonte suja, ela não vai servir para muita coisa. Então esse texto de Provérbios 25, 21, 25 e 26, são os versículos que nós estudamos, ensinam sobre isso, sobre esta necessidade, esse dever, aliás, nosso, de suprir as necessidades, mas o dever que isso implica para nós, de não sujarmos a fonte de água. Pois bem, o versículo 21 diz: se o que te aborrecer tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Está dizendo, olha, ainda que uma pessoa seja perversa, e ainda que ela produza muitos males para você, é dever nosso, especialmente nós que estamos acessando esta palavra. Lembra que Salomão está escrevendo uma linguagem poética de dentro de um palácio, mas ele está escrevendo para um povo que é o povo de Deus, ele tem consciência disso. E ao escrever para este povo de Deus, ele faz sempre uma comparação entre o perverso e aquele que anda nos caminhos do Senhor, entre o injusto e o justo, entre o piedoso e entre o impiedoso. E o contraste que ele está fazendo aqui é óbvio: você que é piedoso, você que conhece a Deus, você que conhece a revelação do Senhor, você que conhece a vontade do Senhor, você que está servindo a Deus, é seu dever suprir a necessidade, inclusive daquelas pessoas que te causam mal, daquelas pessoas que te causam algum tipo de dano, que são opositores da verdade. O que nós vamos encontrar lá na frente, na passagem pelos 3 versículos, é que o que o autor está demonstrando é que estas necessidades, essas carências que vão desde necessidades físicas, emocionais e espirituais, elas são na realidade o resultado natural de alguém viver longe de Deus. E o que ele está dizendo é que uma vez que nós que estamos vivendo próximos de Deus temos em abundância não só aquilo que supre nossas necessidades materiais, mas também nossas necessidades emocionais, de encorajamento, de força, de ânimo, de esperança, temos também aquilo que supre nossas necessidades espirituais. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de ver alguém, mesmo que seja uma pessoa que nos oprime, uma pessoa que faz oposição ao nosso pensamento, mas nós não temos o direito de simplesmente deixar de ajudar ou de sustentar ou de acudir uma pessoa porque ela não crê ou porque ela não segue o mesmo que nós seguimos. É dever daqueles que conhecem a Deus, daqueles que vivem no reino de Deus, daqueles que são um povo de Deus, atender às necessidades daqueles que neste mundo passam por muitas tribulações, entre outros motivos, exatamente por não conhecerem a Deus. Então, o versículo 21 diz: se é uma questão de fome, se é um problema no estômago, supre essa fome. Se é um problema de sede, a boca está seca, as pessoas estão desfalecendo, supre essa sede. Para nós isso não é muito comum, até porque o mundo mudou muito desde aquela época e nós, pelo menos no lugar, na parte do mundo onde nós vivemos, nós não convivemos o tempo inteiro com gente passando fome. Aliás, é bem raro, é difícil você encontrar alguém dentro da nossa sociedade, especialmente aqui no sudeste do estado de São Paulo, passando. Mas tem. Se nós formos analisar de perto, nós vamos encontrar pessoas em bairros periféricos aqui tendo essa realidade. Talvez você não saiba, mas a partir do momento que você fique sabendo disso, é dever seu fazer. A partir do momento que alguém nos acessa e nós descobrimos que essa pessoa tem necessidade, passa a ser obrigação nossa ajudá-la, sustentá-la. Mas naquela época, quando Salomão escreveu estas coisas, isso era muito comum. Uma pessoa está atravessando um deserto, fazendo uma viagem, mudando de um lugar para outro. Era comum esses momentos de sofrimento, de fome, de necessidade. Era comum naquela cultura você ter vizinhos morando ao lado da sua casa, tendo necessidades elementares, como necessidade de pão e necessidade de água. E então ele está dizendo: é dever do meu povo, é dever do povo de Deus acudir às necessidades, mesmo daqueles que não creem nas mesmas coisas que nós cremos.
Isso parece ser bem tranquilo, bem óbvio. O Novo Testamento está cheio de textos que falam sobre isso e nós devemos obedecer e nós devemos lembrar disso. Mas o texto, obviamente, ele está caminhando para algo muito mais sério. Tá? Ele começa falando sobre necessidades físicas, mas ele vai ampliar isso para outras necessidades. O versículo 25, ele vai fazer a seguinte comparação. Como água fria para alguém que está morrendo de sede, alguém que está sedento, são as boas novas vindas de um país remoto. Na cultura do Antigo Testamento, as notícias demoravam muito para chegar. Quando você estava ou longe do seu país, ou tinha um parente morando longe do seu país, a comunicação era muito lenta, porque você dependia que alguém fizesse essa viagem ou a pé, ou fizesse essa viagem através de animais. Aliás, você dependia de alguém estar indo para aquela direção para levar uma notícia sua. E não só isso, você dependia também da fidelidade dessa pessoa de realmente entregar a notícia. Dependia da fidelidade da pessoa chegar lá e entregar a notícia corretamente. Então a comunicação não era como a nossa hoje, que com o WhatsApp você conversa com uma pessoa em outro hemisfério em tempo real, online. Eles não tinham isso. Então a comunicação era muito difícil. Então, quando você tinha um filho vivendo longe dos pais, com o passar do tempo e com a falta de notícia, o coração ficava desanimado, ficava triste. E então ele está dizendo, assim como uma água fria refresca os lábios e traz vigor para alguém que está morrendo de sede, quando chega uma boa nova, uma boa notícia de um país distante, para o coração de alguém que está ansioso, que está agonizando por notícias, esta pessoa ela é revigorada por estas boas notícias. Muito bem, Salomão está dizendo agora que é responsabilidade dos mensageiros, dos viajantes, a ajudarem aqueles que estão aflitos, levando e trazendo as boas notícias, as boas novas, as últimas novas que estavam acontecendo. Ele está mudando de um campo de necessidade física, passando para um campo de necessidade emocional, de boas notícias, de encorajamento, de força. Mas é óbvio que esse texto, especialmente com essa expressão tão especial dentro das Escrituras, boas novas, não está falando apenas de notícias boas de um país distante como qualquer outro. Mas o povo de Deus, especialmente o povo de Deus, era um povo que foi chamado em toda a Escritura como um povo que era peregrino em terra estranha e aguardava pela chegada no seu descanso eterno, na cidade celestial. Este povo, para quem Salomão está escrevendo essas instruções, é um povo que tem boas notícias a respeito de uma cidade distante. Uma cidade que os homens não conseguem enxergar, uma cidade que está além do alcance nosso, com as nossas próprias forças, mas é a cidade que todos nós almejamos. E então é óbvio que esse texto está fazendo uma menção quase que profética a respeito da grande missão do povo de Deus, que é trazer as boas novas do Evangelho, as boas novas do céu, para aqueles que não têm notícias de lá. Enquanto as notícias a respeito do reino de Deus são abundantes dentro de uma igreja, essas notícias, elas sequer são relatadas para as pessoas que vivem longe da igreja. O que Salomão está dizendo, olha, enquanto aqui dentro deste reino, nós falamos sobre Deus, nós cogitamos sobre as promessas do Senhor, nós cogitamos sobre a vida que o Senhor tem preparada para o seu povo, a vida longe do pecado, a vida numa esfera de completa renovação da terra, dos homens. As pessoas que vivem fora deste reino, que era o reino de Israel, o reino de Judá, as pessoas que vivem fora desse reino, elas não têm acesso a essas notícias. Assim como água fria para a boca do sedento, daquele que está morrendo de sede, é algo bom, que traz refrigério, que traz ânimo, falar a respeito do reino de Deus, das notícias sobre o céu, a respeito do Senhor, do seu amor, da sua bondade, da sua graça, falar isso para aqueles que estão peregrinando sobre este mundo sem saber notícias sobre a sua verdadeira pátria, é algo que traz refrigério e encorajamento. Então, aqueles que são tementes a Deus, aqueles que fazem parte do povo de Deus, eles não só têm um dever de suprir as necessidades dos seus vizinhos, no que diz respeito às suas necessidades físicas, mas eles precisam também suprir suas necessidades
que são emocionais e que são espirituais. Necessidade de encorajamento, necessidade de boas notícias, necessidade de um novo rumo para a vida. É absolutamente necessário isso e fundamental. Um exemplo muito belo que a Bíblia nos traz do quanto que boas notícias podem animar uma pessoa, está lá no livro de Gênesis. Um exemplo que eu quero citar para vocês, no capítulo 45, versículos 25, se você quiser anotar, de 25 a 28, você tem um relato muito belo. Os filhos de Jacó já muito idoso, desfalecendo, sem vontade de viver, os filhos dele descem ao Egito para buscar alimento. Pela segunda vez. E nesta viagem, José se revela para eles. E José pergunta de seu pai, Jacó. Ele diz, seu pai está vivo, nosso pai está vivo. E aí então, José, voltem lá e tragam o meu pai, para que eu possa vê-lo. Quando os filhos chegam para Jacó, e Jacó está cansado, desanimado, sem forças para fazer uma viagem, eles chegam para Jacó e dizem, seu filho José está vivo. Seu filho José está vivo, está vivendo no Egito, e ele não está simplesmente vivendo no Egito, ele é o governador do Egito. E vejam só qual a reação de Jacó, está aí nos últimos 2 versículos do capítulo 45. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel, basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. É isso que acontece quando alguém está desvalecendo, mas recebe uma boa notícia. O espírito revive. Cristãos, povo de Deus, foram colocados no mundo, e Deus nos dá esse tempo de vida da nossa conversão até o último dia, para que nós sejamos estes mensageiros que levam boas notícias de uma terra distante para aqueles que estão desesperados, sem força, sem ânimo, cansados e sobrecarregados neste mundo. É isso que esse texto está nos ensinando. É importantíssimo que o cristão assuma esse papel. E até aqui, eu tenho certeza que eu não disse nenhuma novidade, que vocês já ouviram isso. Mas então nós vamos para a terceira parte deste texto, que é o versículo 26. E o versículo 26 diz, como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Uma outra versão, ele diz assim como o homem reto que se torna vacilante, é aquele que cede ao perverso. Uma versão, uma revista e corrigida, eu acredito que é assim que você vai ler lá. O que esse texto está dizendo? Nós somos mensageiros da paz. Esta mensagem de paz que nós trazemos, é a mensagem que jorra da fonte do Senhor. É água viva para quem está morrendo, para quem está sedento. É boa notícia para quem está desesperado, achando ou procurando alguma coisa nova, que dê ânimo para que o seu espírito possa reviver. Mas de repente o que acontece? Os porta-vozes dessa notícia, eles sentem medo do perverso, eles vacilam diante dos inimigos e eles fazem aquela mistura, eles dão uma mexida na água e eles estragam tudo. Deixa eu usar um pouquinho deste exemplo aqui. Na época que Salomão escreveu este texto, quando uma pessoa fazia uma viagem, especialmente naqueles desertos ali da Palestina, eles tinham que caminhar trechos muito longos entre uma fonte de água e outra. Tinha um povo que vivia, um povo nômade, que tem um nome conhecido, nós já ouvimos muitas vezes, vocês já devem ter ouvido, que eram os beduínos. Os beduínos eram nômades que andavam naquelas terras e eles iam migrando sempre de uma fonte de água para outra fonte de água. E se existia um pecado mortal entre os beduínos, era uma vez que você está deixando uma fonte, você pisotear essa fonte e sujar ela de terra, de barro, turvar a água da fonte. Porque o próximo beduíno que chegasse, ele ia ter que esperar muito tempo até que a água ficasse boa para beber.
Ou seja, você não só não cumpriu o seu papel de dessedentar as pessoas, quanto você estragou a fonte, que é a sua fonte de onde você tem que beber água, e a fonte onde os outros vão precisar beber também. E Salomão está usando esta imagem para comparar a postura, essa água suja de uma fonte, ele compara com a postura de alguém que conhece a verdade, mas tem medo de dizer a verdade. Sabe das boas notícias do reino de Deus, mas na hora de transmitir essas boas notícias, ele faz política de boa vizinhança. Ele dá uma misturada na verdade, para que a verdade fique menos agressiva ou menos surpreendente, porque na mentalidade dessa pessoa, talvez ela sofra algum dano por dizer a verdade nua e crua. E infelizmente, o que esse texto está dizendo é que esta corrupção é uma corrupção daqueles que são justos, ou seja, daqueles que conhecem a Deus e que deveriam zelar para que a fonte seja sempre limpa, límpida, boa para beber, mas ao invés de fazer isso, por medo de perderem amigos, por medo de perder reputação, por medo de perder a sua influência, por querer agradar todo mundo, querer ser o cara legal com todo mundo, por fazer política de boa vizinhança. Sabe o que é política de boa vizinhança? Você é o que cada um dos seus vizinhos quer ser. Essa é a descrição da política de boa vizinhança. Tem um vizinho seu que quer que você seja corintiano, então com ele você é corintiano. Mas o outro vizinho é São Paulino, quer que você seja São Paulino, para agradá-lo, com ele você é São Paulino. Ou seja, política de boa vizinhança, você é tudo com todos. Isso funciona? Não funciona. Conversando de política, quando você conversa com um esquerdista, você é esquerdista. Quando você conversa com um direitista, você é direitista. Falando sobre religião, você conversa com o espírita, você concorda com o espírita. Você diz, não, é isso aí mesmo. Conversando com um católico, você concorda, é isso aí. Conversando com um pentecostal, você diz, é isso daí. Ou seja, você é uma fonte turva. É uma fonte de água remexida. Você vive andando em cima dessa fonte e sujando a água o tempo inteiro. Ela não serve nem para você e também não serve para os outros, porque é uma fonte de água suja. E nós temos que tomar muito cuidado, porque o que esse texto de Provérbios está nos alertando é: não suje a fonte. O nosso dever é zelar para que esta fonte esteja sempre límpida para as outras pessoas. E quem suja essa fonte são os nossos próprios pés, quando nós andamos vacilantes. É interessante que o motivo por trás deste vacilo é a preocupação consigo mesmo. No final das contas, quem suja a fonte é aquele que é tão egoísta, que ele está tão preocupado com o seu pescoço, com a sua reputação, com o seu bem-estar, que ele não quer falar nada, mesmo que seja verdadeiro, que venha gerar algum tipo de conflito. E infelizmente nós vivemos numa época em que as igrejas estão cheias de pessoas assim, existem muitas igrejas assim, existem muitos pastores assim, estão sempre jogando água no feijão, me permitam usar essa expressão, para tirar a força dele, misturando água no leite. Alguém falou para mim essa semana, pastor, 1 litro de leite extraído diretamente da vaca, daquele que a gente comprava e o charreteiro, o sitiante trazia e despejava na leiteira, no portão da nossa casa, 1 litro daquele dá para fazer 10 desse de caixinha. Eu não duvido. Essa é uma outra ilustração para sujar a fonte. É você misturar água. Se eu misturar água, daí dá para falar com os meus amigos. Fica menos agressivo. O que a gente não está levando em consideração e não está entendendo é que este mundo não precisa de leite ralo nem de água suja. O que essas pessoas que vivem ao nosso redor precisam é da verdade pura do Evangelho. O que essas pessoas mais têm necessidade, muito mais do que a comida para o estômago, muito mais do que as boas notícias de um país distante desta terra, que elas podem receber hoje online, o que elas precisam é das boas novas do Evangelho, as notícias sobre o céu, as notícias sobre o Senhor, as notícias sobre o nosso Criador. Elas precisam receber essas notícias, e essas notícias precisam ser notícias trazidas com fidelidade, precisa ser uma fonte limpa. Mas são as nossas ações que destroem, que sujam, que profanam esta fonte. Nós temos hoje a Bíblia no celular, temos a Bíblia no papel,
temos Bíblia em áudio, temos Bíblia de tudo enquanto é jeito. Nós só não temos a disposição de ler ou de ouvir das pessoas. Nós preferimos fazer um parafraseamento bem água com açúcar, e ao invés de dizer a verdade que os homens precisam ouvir, a gente vai lá e fala alguma coisa parecida com Paulo Coelho, alguma coisa que tem muito mais a ver com uma palestra motivacional do que com a verdade do Evangelho. Não foi isso que Jesus fez. Hoje à noite nós vamos falar um pouco mais sobre isso, especialmente no texto que nós vamos abordar, e no Sermão do Monte nós vamos ver Jesus tratando de 6 dos mandamentos e reinterpretando. E é interessante que Jesus sempre vai começar essa reinterpretação dizendo o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos? Pois eu vos digo. Uma outra versão está lá: ouviste o que foi dito pelos antigos? Jesus diz: eu, porém, vos digo. Como Jesus já tinha dito que ele não veio revogar a lei, veio sim cumpri-la, então Jesus não está dizendo que os antigos ouviram uma coisa de Moisés e agora ele está dizendo outra. O que ele está dizendo realmente é que os antigos interpretaram e passaram uma mensagem para vocês. Mas eu vou dizer para vocês, o que realmente está na lei é isso. E Jesus vai tirar o peso daquilo que é externo e vai colocar o peso naquilo que é interno. E Jesus vai dizer, o que nós precisamos realmente é da verdade, da lei de Deus, do Evangelho, de maneira pura. Isso que Jesus estava criticando naquele momento, é isso que os religiosos estão dizendo, não é toda a verdade. Eles diminuíram a verdade. Eles transformaram a lei de Deus numa lei de aspectos apenas externos. Mas a lei que o Senhor deu através de Moisés, ela é muito mais séria, muito mais profunda, muito mais difícil, muito mais dura do que vocês imaginam. Porque esta lei é uma lei que implica na observação da parte de Deus do interior do coração do homem. Então, ainda que externamente você demonstre que você é um santo, mas Deus te enxerga internamente, Ele sabe que você não é. E nós vivemos, quando eu falo de fonte suja, eu digo que nós estamos vivendo numa sociedade onde, por causa desta falta de limpidez, de claridade, de limpeza nas fontes do Evangelho, existe muita gente nesse mundo achando que está indo para o céu, porque nunca foi acusado de roubo, porque nunca foi parar num tribunal, porque não matou, porque não roubou, porque não largou a esposa, porque não fuma e não bebe, ou nunca ficou bêbado e nunca ficou intoxicado com cigarro. Estou indo para o céu, não precisa ir na igreja. E nós, ao invés de dizermos a verdade, olha, você pode nunca ter adulterado, mas se você apenas olhou para a mulher com intenção impura, você já fez isso. Você pode nunca ter roubado, mas se você sentiu vontade de fazer isso, você já fez. Você pode nunca ter matado, mas se você odeia uma pessoa dentro do seu interior, dentro do seu coração, ainda que você sorria para ela, se você odeia, você já a matou. Isso é uma fonte limpa. Foi isso que Jesus fez naqueles dias. Ele pegou o Antigo Testamento e ele começou a falar com clareza, sem meias palavras, sem dourar pílulas. Jesus foi, sem dúvida nenhuma, a fonte mais límpida de todas, e ele não só foi a fonte, mas ele era a própria água. Ele disse: eu sou a água da vida. Nós não somos a água da vida, mas nós somos aqueles que têm acesso à fonte. E a pergunta é, nós somos diferentes daqueles judeus que ensinavam a verdade misturada com a mentira? Essa é a pergunta. Para fazermos bons amigos, para fazermos muitos amigos, para agradarmos a todas as pessoas, nós temos que tomar cuidado com isso. Os 3 versículos de hoje estão dizendo para nós: não suje a fonte. A fonte é este Evangelho que nós recebemos. E ele precisa ser estudado, conhecido e ensinado do jeito que ele é. Nós não precisamos ajudar a Deus. Hoje em dia tem uma moda entre muitos cristãos, na tentativa de tornar a igreja e o Evangelho mais agradável ao homem sem Deus, a gente fica tentando defender Deus como se Deus precisasse de advogado. Basta que um ateu ou alguma pessoa dessas revoltadas contra o Evangelho diga por aí: mas essa Bíblia de vocês diz que Deus mandou matar. Aí lá vem os advogados de Deus querer dizer: não, peraí, isso é uma coisa cultural, vamos entender direito o que está falando.
Como se Deus precisasse de um advogado. Em contrapartida, a gente deveria falar assim: vocês estão na dúvida, eu vou ler o texto então. Não vamos ler um versículo só, vamos ler tudo. Pra você saber por que que Deus mandou matar. Por que que Deus matou? Por que que Deus abomina certas coisas? Ele abomina, sim. Infelizmente, poucos estão lutando por isso. Poucos estão lutando para manter a fonte limpa. A grande maioria está simplesmente seguindo o movimento cultural do nosso tempo e estão sujando todas as fontes. Todas. Recentemente foi lançado, e alguns até viram, porque saiu aí vários trechos nesses aplicativos nossos aí. Uma Bíblia, que é uma Bíblia que segue, não dá para chamar de Bíblia, né? É uma deturpação da Bíblia que segue a agenda gay do nosso país, do nosso mundo, e então essa Bíblia tirou gêneros. Não tem mais gênero. Deus não é o pai. Deus é pai e mãe. Depende de como você quer se relacionar com ele. Não tem mais homem e mulher, não é uma criação de Deus, mas é uma definição humana. Cada um se define como quer. Uma Bíblia politicamente correta. Isso já vem de longe. Algum tempo atrás, algumas décadas atrás, lançaram um filme contando a história de Moisés, onde a voz de Deus, quando aparecia, se você ouvir, prestar bem atenção quando Deus fala, você tem a voz de um homem e de uma mulher conjugados, falando juntos. Por quê? Porque ninguém pode dizer que Deus é uma figura masculina ou feminina. Aliás, a voz precisa ser dupla, para que aquele que quer se relacionar com Deus com uma voz feminina, fique à vontade. Quem quer se relacionar com Deus com uma voz masculina, fique à vontade. Nós não podemos ceder a isso. Muitos estão querendo pisar nesta fonte e sujar esta água. Cabe a nós, filhos de Deus, lutar para que essa fonte continue sendo uma fonte límpida. Esse é o nosso papel. Pastor, mas daí nós vamos perder a amizade de muitas pessoas. As pessoas não serão simpáticas a nós. É verdade. O Senhor Jesus diz: perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Me odiaram, vão odiar vocês também. Não é novidade. Se o nosso Senhor, que é o autor deste livro, foi perseguido pelas palavras que ele pregou, quem somos nós para nos esquivarmos disso? Que o apóstolo Paulo dizia que inclusive para ele era um privilégio. Era um privilégio estar em cadeias com Cristo. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que ser punido pelas mesmas coisas que Cristo foi injustamente punido, para nós homens é um privilégio. Significa que nós estamos no caminho certo. Ser odiado por causa do nome de Jesus é um grande privilégio. Que significa que você está realmente mantendo a fonte limpa. Mas quando a palavra do Evangelho em você não causa espanto, não causa resistência, não causa nenhum tipo de inconveniente, é bem provável que a fonte esteja suja. Porque se a fonte está limpa, ela, ao mesmo tempo que ela traz vida para quem está morrendo, ela também desperta o ódio daqueles que querem permanecer na morte, daqueles que querem permanecer longe da morte. Jesus disse: eu vim trazer também guerra, espada. Jesus disse isso. Porque pais se levantarão contra filhos e filhos contra pais, por causa do nome. E nós precisamos considerar isso. Eu quero encerrar esta manhã sobre este alerta que a palavra do Senhor nos traz, desde lá do livro de Provérbios, fazendo uma leitura, e eu gostaria que vocês abrissem lá, de um texto que é uma grande exortação do Senhor Jesus para as nossas vidas, está em Mateus capítulo 24, versículos 13 e depois 42 a 51. O Senhor Jesus está falando sobre os últimos dias, sobre as tribulações, as dores daqueles dias, e diz as seguintes palavras, Mateus 24, primeiro versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
A nossa vida como cristãos, ela exige de nós perseverança. E agora veja a partir do 45 até o 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo um dia, em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que o Senhor está dizendo é, nós somos os servos do Senhor. E ainda que demore, ou ainda que pareça que vai demorar, eu não posso simplesmente baixar a guarda, eu não posso sujar a fonte, eu não posso ir me entorpecer com aqueles que vivem entorpecidos. A ideia de ir beber com o ébrio, o que ele está dizendo nesse texto é o seguinte: em tempos em que você precisaria estar despertado, atento, vivo, você não pode fazer como os outros e se entorpecer como se não tivesse nada importante para acontecer. Nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor Jesus vem. Por isso é necessário que nós nos conservemos, lutando, batalhando pela fé do Evangelho, anunciando, alimentando o que está sedento, o que está com fome, dando de beber desta fonte a este mundo que está cansado, sobrecarregado, carente, necessitado de verdades. Esse é o papel do cristão. Eu costumo dizer que nós cristãos precisamos fazer amigos, precisamos buscar pessoas ao nosso redor, porque a evangelização é isso, é você ir acolher gente, não as que já estão dentro da igreja, mas as que estão do lado de fora. E a verdadeira amizade, quando eu falo fazer amigo, eu não estou dizendo que é para você ir lá bajular ninguém, não. A verdadeira amizade é aquela que olha nos olhos e diz as verdades que precisam ser ditas. Basta que você considere no seu grupo de amigos quem realmente você chama de amigo. É aquele que está o tempo inteiro batendo nas suas costas, ou é aquele que te chama de canto e fala assim, hoje nós precisamos conversar. É exatamente por gostar de você, por ser seu amigo, que eu quero dizer para você algumas coisas que a maioria dos teus colegas não vai te dizer, mas eu preciso dizer. Quando eu falo de fazer amigos, eu estou falando disso. Eu estou falando que os cristãos precisam fazer amigos, precisam chamar pessoas no mundo, trazê-las para perto e dizer, olha, eu vou te dar de uma fonte limpa. Por amar você, eu quero dizer uma verdade para você. Eu quero dizer que nesse caminho que você anda, sem arrependimento, você está condenado ao inferno. Isso é ser uma fonte limpa. Não estou dizendo isso para você porque eu me acho melhor, eu estou dizendo isso para você porque um dia eu estive na mesma condição que você está. E alguém foi verdadeiro comigo e falou a verdade com todas as letras. Nós precisamos. Nós temos muitos colegas nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, nos clubes dos quais nós participamos, gente que está caminhando para o inferno porque não crê em Cristo Jesus, e nós somos capazes de encontrarmos semanalmente com essas pessoas e nunca dizer a verdade abertamente para elas. Não suje a fonte. Não suje a fonte. E dê de beber a quem tem sede, a quem precisa de beber desta fonte. São duas ordens bem claras do texto de Provérbios e de todo o Novo Testamento para nós. Que Deus nos ajude para que nós cumpramos nosso dever de suprir as necessidades, inclusive a necessidade do Evangelho. E que ao cumprir esse dever, nós não sujemos a fonte. Nós façamos isso dando água pura, limpa, límpida, para aqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Para que eles conheçam, mas conheçam como Ele se revelou. E conheçam o seu Evangelho como Ele diz. E não como a agenda dos movimentos culturais do nosso tempo querem torcer ou transformar o Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude neste processo. É uma grande responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. E Jesus disse, se quando eu voltar e encontrar os meus servos bebendo e farreando, se entorpecendo com quem não conhece a verdade, não sabe da urgência, esta pessoa será lançada junto com os outros demais no inferno. Vejam bem,
que nós estamos fazendo com uma grande responsabilidade que Jesus nos deu. Esses bancos todos vazios são responsabilidades nossas. São responsabilidades do conselho somente, do pastor, é nossa. Porque se juntarmos todos os nossos familiares e todos os nossos amigos, daria para encher muito mais do que esses bancos. Daria para multiplicar isso daqui, nós fizermos uma igreja muito maior. Mas infelizmente nós não estamos cumprindo o nosso dever de proclamar, de alimentar aqueles que estão famintos. E quando fazemos, eu temo que muitas vezes nós estamos fazendo com água suja. Estamos entregando uma verdade misturada. E é por isso que não surte o efeito que tinha que surtir. Porque não é o puro evangelho. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele nos dê força, coragem, intrepidez para fazer o que é nosso dever. É o que eu espero e é o que eu peço a Deus. Vamos,